Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos. Temos aqui dois irmãos seus que estão felizes por poder estar pertinho de você, aonde você estiver, na sua casa, indo para o seu trabalho, no seu momento um pouquinho mais calmo, junto com o seu próprio coração para ouvir o Senhor, ou quem sabe no meio da agitação do dia. Que bom fazer companhia para você. Tamo junto, vamos nós, começando o nosso encontro. Minha irmã Laura Beatriz, tudo beleza, irmã? Tudo beleza, Padre Antônio, na alegria do Senhor inundando o coração. Padre Antônio, o senhor sabe que agora o senhor falando partilha entre irmãos, é tão gostoso. Eu acho que a gente está tendo uma nova ideia, porque antigamente essa palavra partilha tinha uma ideia só, sei lá, ligada à herança, não sei o quê, mas assim, caiu tão bem o senhor falar agora partilha entre irmãos. Essa expressão é linda, né, Padre Antônio? A gente partilha, a gente divide, a gente condivide tudo que a gente tem, não é só, aliás, na verdade, é a nossa herança, né? Mas com ela tudo que a gente tem, as coisas boas, as dificuldades. Eu também gostei da palavra irmãos, porque é sinal de que a gente faz parte de uma grande família. A carta aos Efésios diz um negócio tão bonito a respeito da igreja. Os teólogos, né, os estudiosos, eles ficam assim, imaginando qual é o conceito que a gente pode dar, né, de igreja, quais são assim as imagens da Bíblia que explicam um pouquinho melhor ou que fazem a gente entender um pouquinho melhor o que é a igreja. Mas a carta aos Efésios tem uma imagem que eu amo, porque lá está escrito que a igreja é a família de Deus. E eu acho isso tão lindo, tão bacana, né? Nós somos a família de Deus. Todo mundo quer ter uma família. Nosso Deus também quis, né? E Ele nos escolheu para fazer parte dessa família. E nessa família a gente tem uma história em comum, a gente tem uma mesma origem, a nossa origem mesma herança. Está nele, a mesma herança, né? Aqui da família nossa da terra, às vezes a gente não herda dinheiro, herda problema, herda doença, né? De família, né? Aquelas coisas que a gente fala, pois é, isso aqui a minha avó tinha, né? Mas do Pai Celestial a gente herda uma riqueza de graça, de bênção, um manancial, um potencial de bondade. Então, imaginar que nós somos a família de Deus e que essa família de Deus é tão grande e é tão diferente e se enriquece com essas diferenças, eu gosto muito disso. Você sabe que algumas semanas atrás eu estive numa peregrinação e a gente foi a Medjugorje, e quando a gente chegou lá, a gente andando assim na praça da igreja, a gente ouvia uma pessoa falando em croata, daqui a pouco uma pessoa falando em italiano, uma pessoa falando em espanhol. Encontramos lá irmãos de uma comunidade da Colômbia que trabalharam aqui no Brasil e que a gente não via desde antes da pandemia. Então celebramos a missa juntos, eles falando em espanhol, a gente falando em portunhol, e eu passando no meio daquele barulho de gente falando tantas línguas diferentes, albanês, coreano. Eu pensei, nossa, eu faço parte dessa família, meu Deus, como é linda essa família, como é bom fazer parte dessa família. Foi uma experiência muito, muito gostosa. Nós somos a igreja de Jesus, a família de Deus, somos irmãos. Tudo o que a igreja vive, passa, vence, conquista, nos importa. Pode estar perto, pode estar longe, mas é a nossa família, é a gente. Viver isso é muito bom. Alarga, como diria nosso querido São Bento, dilata o coração da gente. E o nosso coração não pode ser apequenado. Tem que ser um coração dilatado, tem que caber cada vez mais. Então, minha irmã, os irmãos que estão em casa, como a gente poderia agradecer ao Senhor por termos sido escolhidos para fazer parte de uma família tão grande, tão bonita, tão rica. Nossa mãe é um presentão de Deus para a gente. Enquanto o senhor falava, eu pensava assim, que o senhor teve essa experiência em estar num outro país, né? Eu também tive essa graça. Eu fiquei imaginando, quer dizer, então lá no Japão,
No domingo, os irmãos católicos vão estar com a mesma palavra, né, Padre Antônio? Naqueles países da África, nas igrejas católicas da Ásia, não sei como é que está na China, né, Padre Antônio? Mas acredito que os católicos chineses, os que corajosamente se mantêm lá na fé, vão estar com a mesma palavra que eu vou estar aqui em Copacabana. Que beleza isso, Padre Antônio. Uma pessoa querida, nossa amiga nossa, né, teve que viajar a trabalho à Coreia uma vez e ela foi à missa, né? E ela falou, olha, eu cheguei lá e era toin, 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 toin. Mas ela falou, bom, eu sei em que pedaço da missa tá. Ela pegou no celular o folheto da missa e foi acompanhando. E ela falou, eu sabia onde eu estava, eu sabia o que eles estavam dizendo. Eu não entendi a língua, mas o coração da gente estava dizendo a mesma coisa. E ela acompanhou a missa com o folheto no celular, em português, mas ela sabia, aqui agora a gente está fazendo isso, agora a gente está fazendo aquilo. É uma unidade que nasce de Deus, né? Não é só um projeto humano. Às vezes a gente imagina que estar em unidade, estar em comunhão é padronizado. E é alguma coisa que é a gente que faz. Temos que estar juntos. A igreja ensina pra gente que unidade é um dom, é um presente que Deus dá. Vem dele. A gente recebe e vive esse dom. Como seria bom se a gente aprendesse a receber mais esse dom, né? Às vezes a gente coloca muitas barreiras a ele, e nem sempre é a língua ou é a distância, porque a gente pode estar vivendo na mesma casa e não acolher o dom da unidade que vem do Senhor. E aí numa mesma casa, às vezes só 3, 4 pessoas que falam a mesma língua não se entendem. São da mesma né? família. Pois é, mas unidade, que é um dom que vem de Deus e que ele derramou sobre toda a terra através de Jesus e agora pelo Espírito Santo, quando a gente acolhe, a gente experimenta esse dom, a gente percebe que há algo que vem do céu e que une, que ata a gente uns aos outros. E essa experiência pode acontecer estando até num país com uma língua diferente. Por outro lado, se eu coloco barreiras, limites a esse dom, se eu não permito que ele se enraize no meu coração, eu posso estar numa casa com umas 3 pessoas e daqui a pouco a gente está se sentindo longe, não está se entendendo. Receber o dom da unidade que vem de Deus, dar vazão a ele, sabe? Deixar esse dom ser experimentado, vivido, responder, corresponder a esse dom de Deus, é algo muito lindo. A nossa mãe igreja católica, quer dizer, universal, ela ensina isso pra gente, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, era como se, ouvindo Jesus orando, clamando ao Pai para que todos sejam um. Quer dizer, esse clamor de Jesus, doído, sofrido, meu Deus, assim, posso imaginar o que Jesus vislumbrou, contemplou, olhou, experimentou, né? Naquele instante em que ele fez esse grande clamor, nesse momento tão especial, tão difícil, dolorido, que ele estava vivendo. Então, é como se a gente não tampasse os ouvidos e não quisesse ouvir o último clamor de Jesus. Né? Não quero ouvir. Não quero ouvir Jesus dizendo isso para mim. E cada vez que eu me levanto, me deixo envolver por essas barreiras, a sensação que eu tive, eu não quero ouvir. Mas Jesus está dizendo para cada um de nós, tudo isso é para que todos sejam, para que deem testemunho da verdade, assim como o Pai e eu somos um, né? Que vocês sejam, é forte demais. Aprender a ser um nele, né? Aprender a se reencontrar nele. Tem uma música, eu acho que é do Mensagem Brasil, do Eugênio Jorge, uma música sobre Nossa Senhora, que tem uma frase tão bonita, né? Que os homens se encontrem no filho desta flor, né? Ele fala de Maria, né? E é bonito porque, na verdade, esse é o segredo do Evangelho. Jesus é o lugar onde a gente se reencontra. A gente se perde uns dos outros por 1000 motivos, e no fundo é sempre por causa do nosso egoísmo, né? Cada um de nós gira em torno do seu eu. As nossas coisinhas. Né? Mas, em algum momento,
O coração do homem sente, sabe e percebe que se a gente começa e a gente continua eternamente girando em torno do nosso eu, a gente adoece, a gente faz mal uns aos outros, a gente se faz mal. Então, no fundo do coração do homem, há esse desejo, essa necessidade de se reencontrar um com o outro. Mas onde é que a gente se reencontra? No meu eu não é, porque... Não. Ou no seu também não é, porque senão, na verdade, eu vou querer obrigar você a entrar no meu circuito, né? Ou então eu vou imaginar que eu tenho que entrar no seu, eu tenho que me encaixar no seu circuito. A gente se reencontra em Jesus. Por isso, acho que a gente já conversou isso uma vez aqui, a gente não pode esquecer, os nossos relacionamentos aqui entre a gente, eles se afinam ou eles se complicam na mesma medida em que o nosso relacionamento com o Senhor se estreita ou se afrouxa. Não é uma questão de ajeitação. Unidade não é uma questão de ajeitação, sabe? Eu finjo que não tem problema aqui, você engole um sapo ali e acaba... Não, em algum momento isso vai dar ruim, como a gente fala, né? Unidade é outra coisa, né? Eu me aproximo do Senhor e aí quando eu me aproximo de você, eu tenho algo legal a levar para você. Não sei se você lembra, uma vez o padre Cantalamessa, numa pregação dele, que aliás depois ele continuou repetindo isso, às vezes até em alguns livros, ele dizia para a gente assim, lembra da roda de uma bicicleta? Quando a gente olha uma roda de bicicleta, ela tem aqueles raios, né? Quando é que cada um daqueles raios está mais perto do outro? Quando eles todos estão perto do centro. E ele dizia, assim é com a gente. Quando é que eu consigo estar mais perto de você e você mais perto de mim e nós dois mais perto dele? Na medida em que cada um de nós está mais perto do centro. É no centro, é em Jesus que a gente se encontra e se reencontra. Então, acolher o amor de Jesus, acolher esse presente que é a unidade que vem do Senhor, estreitar os laços com Ele, faz com que a gente consiga se entender um pouco melhor, se ver de um jeito um pouco melhor, se ouvir. Você lembra que alguns dias atrás, algumas semanas, a gente ouviu na missa a leitura daquela linda parábola do bom samaritano, né? Do samaritano, né? Não é do bom samaritano, do samaritano, na qual Jesus diz àquele mestre da lei, o samaritano, quando viu o homem caído no chão, ele viu, se aproximou dele e o tocou e cuidou dele. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, olha, vejam um ao outro, notem um ao outro, aproximem-se um do outro. Muitas vezes a gente espera que alguém se aproxime da gente, que alguém veja a gente. Algumas pessoas dizem que se sentem até invisíveis. Ok, é possível, mas eu vejo quem está perto de mim. E quando eu vejo, o óculos que eu uso é um óculos que me faz ver só problemas, defeitos, ou eu consigo sentir com o outro, né? Me colocar um pouquinho no lugar do outro. Eu consigo me aproximar das pessoas, eu sei me achegar a elas sem medo, até correndo o risco, talvez, de ser incompreendido, mas eu arrisco me aproximar, ou o contrário de aproximar-se, né? Uma palavrinha que apareceu aqui nas preces da comunidade desse domingo do Bom Pastor, do Bom Samaritano, que eu não esqueci. Ou ao invés de me aproximar, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais indiferente. Não é nada difícil a gente se tornar indiferente, né? A gente já tem tanto problema, eu não posso, né? Eu tenho que ser indiferente, eu já tenho muita coisa, né? Então, esse segredo do aproximar-se, do estar junto, é um segredo que só Jesus ensina pra gente. Quanto mais perto eu estou dele, mais perto eu consigo chegar de quem está fazendo o caminho junto comigo, né? Então, é um segredão, né? E Jesus ensina. E ele vai mostrando muito... Eu não me lembro, não fiz essa, não tive essa imagem, mas caiu tão bem no meu coração, Padre Antônio, esse comentário, porque isso aí, a gente olhar para o outro, né? Perceber o outro. Às vezes, alguns de nós estão caídos mesmo, né? Outros estão caídos só
emocionalmente, a gente precisa realmente ter olhos bem abertos para Deus, para perceber que o outro pode estar ali, mas a alma, o coração completamente caídos. E é isso aí. A gente está. Eu sinto assim que há uma tendência nossa a ficar. Eu sei que é uma expressão super batida e super verdadeira. Olhar para o próprio umbigo. É algo que a gente precisa, assim, a cada dia entregar para Deus, porque se a gente não tomar cuidado, sem querer, a gente vai olhando para o próprio umbigo e vendo só o que está faltando na gente, e a gente passa a fazer esta opção, que é uma opção, é uma escolha, né? Não. Agora, peraí, agora eu vou ficar um pouco indiferente. E cai assim no meu coração essa palavra que me encoraja, de vez em quando, quando o seu irmão pedir para você andar 1 quilômetro, você já anda 2. Muitas vezes é isso concretamente que acontece. Senhor, eu já andei 1, Senhor. Vamos comigo, vamos lá, vamos andar mais 1. Há uma irmã, você conhece bem, ela caminhou muito com a gente aqui na comunidade um tempo. Ela contou uma vez uma coisa a respeito da conversão dela que eu nunca mais esqueci. Conto sempre lá na igreja. Quando a gente tem a parábola do bom samaritano na liturgia, e uma vez eu pedi até aos dirigentes de círculos bíblicos da paróquia para copiarem a frase e colocarem na Bíblia, na capa da Bíblia. Essa irmã, ela é psicóloga, e quando ela foi batizada no Espírito Santo, ela ficou assim com uma sede muito grande da palavra de Deus e queria todo o tempo ler a Bíblia, e ela estava fazendo, na época o trabalho dela, ela fazia plantões aqui num hospital psiquiátrico em Botafogo. Quando chegava alguém e às vezes a família trazia uma pessoa, por exemplo, detida ali no hospital, né? A família precisava de um apoio psicológico, ou ela às vezes tinha que intervir para receber a pessoa e tentar entabular uma conversa e tudo. Ela fazia esses plantões e ela disse para a gente uma vez que ela ficava lendo a Bíblia à noite, né? Quando estava paradinha lá esperando que houvesse alguma intercorrência, alguma coisa, e ela adorava quando havia alguma noite em que não aparecia ninguém, ela podia ler a Bíblia a noite toda, e ela adorava aquilo. E ela diz que uma vez ela estava lendo a Bíblia e de repente chegou um rapaz detido, né, no hospital psiquiátrico, e a família junto, e alguém veio chamá-la: ô fulana, olha, chegou uma pessoa aí, tem que dar um apoio para a família, não sei o quê. E ela pensou: mas estava tão bom ler a minha Bíblia aqui, poxa vida, vou ter que parar. Aí ela fez assim: Senhor, me dá uma palavra para que eu possa lembrar e ficar com ela no meu coração enquanto eu estou passando por esse momento, é uma situação chata, né? E ela diz que ela abriu a Bíblia e fez assim. Quando ela botou o dedo, caiu nessa página do Bom Samaritano, mas exatamente na seguinte frase: cuida dele, quando eu voltar, o que tiveres gasto a mais eu pagarei. Ela falou que fechou a Bíblia e pensou: ler a Bíblia é bom, mas vivê-la é melhor, né? Que lindo, Padre Antônio. Cuida dele quando eu voltar, porque ele vai voltar, né? Eu te pagarei o que você tiver gasto a mais, eu vou te recompensar. Houve um ano em que a gente fez isso, a gente colocou na capa das Bíblias dos responsáveis pelos círculos bíblicos essa frase: cuida dele, quando eu voltar, o que tiveres gasto a mais eu pagarei. Porque há pessoas que a gente tenta ajudar, das quais o Senhor pede que a gente cuide um pouquinho, e que às vezes é difícil, né? Elas bagunçam um pouco o coreto da gente, né? O bom samaritano da história de Jesus, ele estava em viagem, então ele devia ter um trajeto, um horário, recursos limitados. Mas quando ele viu aquele homem caído, virou tudo do avesso, e ele pensou: bom, agora a minha prioridade é me aproximar. E às vezes é difícil, porque a gente também tem horários, a gente tem projetos, né? E algumas pessoas bagunçam o coreto da gente. Então a gente colocou na nossa Bíblia para a gente lembrar. Quem sabe algum irmão, alguma irmã que está partilhando com a gente não pode imaginar a mesma coisa, né? Escrever assim num papel, colocar dentro da sua Bíblia. E aí quando a gente estiver lembrando daquela pessoa que às vezes exige um pouco mais do nosso amor, da nossa paciência, a gente pode ouvir Jesus, que é o grande bom samaritano, dizendo para a gente: cuida dele, cuida dela, quando eu voltar, porque eu vou voltar,
o que você tiver se gasto a mais, eu vou te recompensar. É promessa dele, né? Então, é desafiador aprender a ser um, aprender a sentir um pouquinho o outro, se colocar no lugar do outro. Mas é algo que faz a gente tão gente, e mais ainda, é algo que faz a gente parecido com Jesus, que é o grande alvo da nossa vida. Afinal de contas, para um cristão, o grande alvo da sua vida não é fazer sucesso, né? Nem guardar um dinheiro que depois não vai ter nem como gastar, né? Não vai saber como gastar. O grande alvo da vida de um cristão é parecer com Jesus. Então, quem sabe, ele não ensina a gente, se a gente se abrir a esse dom, a ser um com as pessoas que ele colocou pertinho da gente. E aí, quando a gente aprende isso, vai funcionando com um monte de gente, né? Até com os coreanos, quando a gente for para a Coreia, ou com os croatas, quando a gente estiver na Croácia, né? A gente vai aprendendo a ser um. Né? É uma graça especial de Deus, né? Essa graça deu... poxa, eu tenho um plano, aquele samaritano tinha, né? E deixar que o Senhor... interfira e dizer, olha, eu tenho... É verdade, mas entrou um outro plano aqui no meio do caminho, né? E esse plano é meu. Vai tranquila, vai dar conta. Exige, assim, uma abertura de coração, né, Padre Antônio? Para que a gente possa estar a perceber... Tem um salmo que fala, né? Eu quero ouvir o que o Senhor irá falar, né? Eu quero ouvir o que o Senhor irá falar. Naquele momento, né? O Senhor falou, cuida, né? Cuida de mim quando eu voltar. Exige, eu acho que a tal história, anda 1 quilômetro, o Senhor pede, exige uma abertura de coração. Né? Essa palavra do bom samaritano, ela nos alerta, né? Nos acorda para isso, para ver assim, até que ponto, em que medida a gente está assim, disposto a abrir o coração para o Senhor nesse momento, né? Ou então a dizer, olha, não, eu tenho esse plano, é isso que eu vou fazer. Então, é o caso da gente parar um pouquinho e refletir. Né? Esse negócio de planos, eu tenho uma... Eu não funciono muito bem. Bom, eu sei que cada pessoa tem o seu temperamento, e há temperamentos que são mais planificadores, e há temperamentos que funcionam melhor sem muitos planos, né? Se adaptam melhor. Eu não sei como é que é esse negócio dos temperamentos, né? Eu nunca parei muito, faço uma ideia, mas nunca parei muito para me questionar sobre isso. Mas eu tenho algumas dificuldades com isso, porque em alguns momentos eu tenho a impressão de que eu... planejo as coisas assim a longo prazo, em outros momentos eu tenho a impressão de que eu não gosto muito disso, eu sei lá. Mas uma coisa, às vezes eu penso a respeito da questão dos nossos planos, é que planos, projetos, sonhos, qualquer nome que dê a impressão de algo que a gente consegue imaginar e que inspira a gente, eles são muito bons na medida em que eles ajudam a gente a fluir. O problema é que, sem a gente perceber, um plano, um projeto e até um sonho pode deixar de ser asa e pode começar a ser... Sabe aquelas bolas de ferro que tem no desenho do Pica-Pau que coloca na perna e a pessoa não anda, sabe? Eu acho que isso é o desafio, um pouquinho disso que você falou agora, né? A Bíblia diz que cabe ao homem fazer planos, né? Então, ter planos, projetar algo, planejar, nada de errado, pelo contrário, né? Em algumas áreas da vida é fundamental que você faça isso, ok. Não estou colocando em questão isso. Mas o problema é o quanto eu posso me tornar, não uma pessoa inspirada pelos meus planos ou projetos, mas uma pessoa pressionada por eles e eventualmente até aprisionada por eles. De tal maneira que eu não perceba mais quando, por exemplo, é preciso reciclar um plano. Ou quando, de repente, Deus está me dizendo, olha, suas prioridades estão um pouquinho diferentes da minha, dá para a gente tentar acertar o passo. Esse é um grande desafio. Eu acho que cada dia a gente pode ter planos para curto prazo, médio prazo e longo prazo, e nenhum deles é problema, contanto que a gente não esqueça que Deus se move no dia de hoje e que é preciso estar atento aos planos, mas sem deixar de perceber
como Deus vai desenhando a vida da gente no dia de hoje, né? E às vezes surpreendendo a gente, né? Padre Antônio, uma notícia, né, de uma doença grave, uma morte, né, um assalto, coisas que pegam a gente desprevenidos, né, e que exigem que a gente vá correndo perguntar para Deus, e agora? Eu fiquei muito tocada, edificada, comovida, com o testemunho que o senhor deu na missa de 7º dia da Dona Trindade, né, da sua mãe, quando o seu plano era estar lá, né, e o senhor disse que o senhor teve uma conversa com Deus, né, e aí, conversando com ele, e o Espírito Santo veio, naquele instante, diante da morte, refazer. Quer dizer, mesmo diante da morte, refazer no seu coração, na sua vida, aquele plano que era estar até sábado, né, na Europa, mas o senhor teve que voltar correndo para o Brasil. Então, assim, aquilo me edificou profundamente, me fazendo, assim, pensar de que, de vez em quando, numa dimensão mais séria ou menos, mais sentido ou menos, o Senhor pede de nós que a gente possa ter uma conversa com Ele, né, para, olha, não estou entendendo o meu plano, mas a gente se abra para o novo plano que Deus tem para nós, né, Padre Antônio? A gente conhece já há muito tempo, né? A gente teve essa graça, né, de conhecer os escritos e o carisma da Madre Basileia Schlink, né? E um abraço para a irmã Nerama e para a irmã Ádola, né? Tomara que lá chegue nela, lá em Curitiba. E uma frase da Madre Basileia, daquelas frases que ela coloca nos quadros, né? Nos lugares. Nos pontos turísticos. E eu tenho essa frase num quadrinho no meu quarto. E essa frase vamos dizer assim, salvou minha vocação no seminário, né? E essa frase eu acho que é a frase da minha vida, sabe? Eu acho que ela é um pouquinho isso que a gente está dizendo aqui, né? A Madre Basileia um dia fez uma oração ao Senhor e ela transformou numa frase que ela, enfim, enviou para muitas pessoas. E a oração, né, o quadrinho que tem lá em casa diz assim: meu Pai, eu não te entendo, mas ainda assim confio no teu amor. Eu acho que esse é o segredo, essa é a medida para a gente lidar bem com planos e com a quebra dos nossos planos, né? Sonhos e com a frustração dos nossos sonhos. Porque o problema está justamente aí. Quando a gente sonha e vem alguma coisa que frustra aquilo. Ou então a gente faz planos e vem alguma coisa que vira aquilo do avesso, né? Quando a gente chega nesse ponto, a tendência da gente é se perder, porque a gente estava se preparando para uma coisa, a gente estava investindo tempo, energia, sei lá, numa coisa, e aí vem uma coisa, dá uma trombada na gente. Certo, pai, eu não estou entendendo. Não era o caminho que eu tinha ajeitado, né? Mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim e eu continuo confiando. A minha tarefa não é entender tudo, a minha tarefa é confiar sempre. Nos anos, eu acho que foi no iníciozinho dos anos 80, havia um padre lá em São Paulo, um padre que era muito conhecido como bom pregador, e ele fazia muito bem a muita gente, ele pregava para religiosos, para grupos de leigos, ele viajava o Brasil, e numa viagem que ele fazia no interior de São Paulo, o carro no qual ele estava foi acertado por um caminhão que veio na contramão. E esse padre ficou paralítico. E num primeiro momento, para ele aquilo foi muito duro, porque, como seria para qualquer pessoa, né? Acostumado a ir para onde queria, fazer tudo com independência, né? Ele viu, de repente, a necessidade de contar sempre com alguém, já não podia ir a tantos lugares, o ministério dele aparentemente encolheu, mas ele foi mexido por Deus, ele foi entendendo, não aqui, mas aqui, que aquilo dava início para ele numa nova etapa da sua vida com Deus, e ele chegou, quando ele terminou esse primeiro processo de rearrumação interior, rearrumação dos planos, dos sonhos, ele escreveu um livro contando o testemunho dele, desse tempo que ele tinha vivido de rever os pensamentos, de refazer os planos. E o nome que ele deu para o livro foi
Deus na Contramão. Ele podia ter chamado o livro de Caminhão na Contramão, né? Mas, na verdade, ele percebeu que não era só o caminhão que veio na contramão, né? Óbvio que Deus não queria que ele tivesse um acidente, não era plano de Deus, né? Foi permissão de Deus, mas não era o plano de Deus para que ele ficasse paralítico. Mas ele entendeu, olha, nem sempre Deus trabalha nas linhas retas que a gente planeja, né? Daqui, ali, pá. Às vezes as coisas fazem curvas, né? Mas às vezes a gente encontra Deus numa paulada que a vida nos dá na contramão. E há tantas pessoas que poderiam contar isso, né? Dizer isso. Pessoas que viveram e experimentaram o seu melhor justo na hora do pior da vida. Dom Helder Câmara tinha uma frase que ele dizia, tão bonita, né? Há pessoas que são como a cana. Mesmo quando são trituradas, dão doçura. Que lindo. E há pessoas que só descobrem a doçura que tem justamente quando são trituradas, né? Vai entender. É a gente, né? Mas é um caminho incrível de transformação, de amadurecimento. É um grande desafio, né? É encontrar Deus na contramão, quando ele vem na contramão. Né? Não quando ele está se comportando direitinho. Né? Amar a Deus quando ele está se comportando direitinho é ótimo. Né? Senhor, eu amo o Senhor, principalmente quando o Senhor faz tudo do jeito que eu quero. Mas amar o Senhor e reconhecê-lo e confiar nele, também quando ele está agindo em situações que são diferentes do que a gente gostaria, esse é o segredo. O mais lindo é que a gente vê isso no próprio Jesus, no Horto das Oliveiras, né, Padre Antônio? E eu estava querendo lembrar aquele versículo bíblico que eu sei que o senhor ama, que fala que Jesus aprendeu no sofrimento. Como é que é? Na carta aos Hebreus, né? Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência, né, pelo sofrimento. E entre clamores e lágrimas, orou aquele que podia salvá-lo da morte e foi atendido. E foi atendido. Esse foi atendido é que, para mim, uma vez soou muito esquisito. Porque eu falei, não foi atendido não, ele morreu mesmo. Mas o Senhor me ensinou assim, olha, lê de novo. Ele clamou com lágrimas, com gemidos, àquele que podia livrá-lo, salvá-lo da morte e foi atendido. Ele não foi atendido porque o Pai o impediu de passar pela morte. Ele foi atendido porque o Pai o fez passar e vencer a morte. Nem sempre Deus atende a gente tirando a cruz do caminho da gente. Às vezes ele atende a gente fazendo a gente passar pela cruz e ir além dela. Perceber, descobrir que depois da cruz o caminho continua, né? A Olívia tem uma música, né, chamada Tudo Passa pela Cruz, né? E é verdade, tudo passa pela cruz. Os sonhos da gente, eles só se concretizam e eles só se emparelham com a vontade de Deus quando eles são sonhos crucificados. Enquanto os sonhos não passam pela cruz, ou eles são fantasias, ou eles são caprichos. Eu aprendi de muito cedo com o padre da minha paróquia de origem, Padre João, né? Ele dizia muito uma frase que aqui na Terra, todas as coisas de Deus são marcadas com o sinal da cruz. E é verdade. Algo em nós que não está crucificado não pode ser usado por Deus. Uma vez eu li um livro há pouco tempo atrás, que eu também gostei muito, eu não lembro nem o nome do livro, nem o nome do autor. Cabecinha ruim, né? Mas o autor dizia isso, olha, até os nossos dons têm que ser dons crucificados. Nossa, Padre Antônio. Porque senão eles não podem ser usados por Deus. Eles vão ser dons de vaidade, eles vão ser dons de orgulho, de prepotência. Quando os nossos dons são crucificados, a gente serve com humildade. A gente percebe que a gente pode até colaborar, mas que a gente não é importante, indispensável, aquelas coisas todas, né? Então, confiar todo o tempo, ser um com o Senhor, para que a gente possa ser um por dentro, ou seja, inteiro e não aos pedaços, para que a gente possa ser um com as pessoas ao nosso redor. No fundo, todas essas coisas estão muito ligadas umas nas outras, né? Na medida em que eu me uno
ao Pai. E a mais perfeita união que pode existir entre duas pessoas é a união de vontades. Quando duas pessoas querem a mesma coisa, essa é a união mais perfeita. Então, a união entre Jesus e o Pai, que era perfeita do ponto de vista, né, também, vamos dizer assim, existencial, Jesus é o Filho de Deus encarnado, então ele é um com o Pai desde sempre e para sempre. Quando ele se torna o Filho eterno de Deus, se torna homem, né, ele tem vontade humana, então ele une todo o tempo a sua vontade humana à vontade do Pai, ele submete essa vontade humana à vontade do Pai. Essa é a união mais perfeita entre pessoas, seja uma pessoa divina e uma pessoa humana, seja duas pessoas humanas, né? Portanto, aprender a ser um com o Pai, como Jesus, com Jesus. O que significa isso? Ir cada vez mais unindo a minha vontade à dele, sabendo que a minha vontade só vai se unir bem à de Deus quando for passada pela cruz, burilada pela cruz, né? Isso me torna capaz de me tornar um por dentro, e não uma pessoa espatifada, mas uma pessoa, usando uma palavrinha bonita, né, integrada, e isso me ajuda a ser um com os outros. Padre Antônio, eu nunca ouvi falar dessa expressão, eu estou aqui comovida e refletindo, dons crucificados. Pois é, né? Dons crucificados. O senhor leu isso num livro, Não faço a menor ideia de onde, Laura, mas foi. Padre, que palavra, que expressão forte. Só essa já faz a gente pensar numa... Dons crucificados significam que a pessoa que tem esses dons está sendo forjada no caráter dela. E isso significa que essa pessoa está desenvolvendo um ministério da parte do Senhor para servir e para impactar de maneira positiva sobre a terra. Dons que não se deixam crucificar significam que uma pessoa pode ser cumulada de talentos naturais e de talentos espirituais, mas ela não está sendo forjada, o caráter dela não está sendo moldado. Padre Antônio, misericórdia. Isso significa que ela não está desenvolvendo um ministério, ela está fazendo um monte de coisa que pode até em alguns momentos abençoar a vida de muita gente, porque se são dons, vem de Deus, só que ela pode acabar sendo engolida por isso. Padre Antônio, por isso que Jesus falou que vocês... Eu preguei no teu nome... Eu profetizei no seu nome, eu fiz milagres, sim, nunca te conheci. E aí muita gente foi abençoada, meu Deus, Padre muita Antônio. gente foi alcançada, eu nunca te... mas e eu? Né? O meu caráter não foi forjado. Foram dons, e dons poderosos, exato, dons de poder. Que fizeram a diferença. Mas não foram dons crucificados. Né? Não aproveitaram a pessoa que os recebeu para servir a outros. Nossa, que perigo. Pois é, pra gente que é de igreja, né? Isso é um problemão, né? Porque eu sei lá, eu tenho umas frases do Evangelho que elas me deixam meio nervoso, né? Quando Jesus fala das pessoas que oram nas praças, que jejuam e ficam com cara de defunto, né? Ou então fazem caridade para os outros, tirarem foto e colocar no Instagram. Jesus fala assim, já receberam a sua recompensa. Pois é. Eu tenho pavor dessa frase, porque a gente corre o risco de fazer muitas coisas usando os nossos dons, mas se eles não forem crucificados, a gente contabiliza essas coisas para a gente. Elas viram recompensa para a gente. Sabe? Eu não estou servindo de verdade, eu estou, de alguma maneira, usando algo que me projeta, que me dá prazer, sem problema nenhum com ficar feliz por servir, mas não é bem isso que eu estou falando. Eu acho que todo mundo que serve entende isso, né? E aí, meu amigo, já recebeu a sua recompensa, né? Olha, se não tiver nada, se a gente não tiver a impressão de que ficou alguma coisa por receber que ninguém pode dar pra gente, é mau sinal. A gente tem que ter isso aqui dentro, porque no fundo, a recompensa que a gente está esperando é o próprio Jesus. Oh, glória. Sabe? Então, eu não estou satisfeito, eu não estou reconhecido. Todo mundo precisa de um carinho de vez em quando. Então, aprendamos a fazer isso na igreja. Poxa, bacana aquilo que você fez. Poxa, obrigado pelo que você fez. Mas todo mundo tem que ter essa sensação. Tem alguma coisa que eu queria muito, que eu precisava muito receber e que ninguém está me dando. É isso aí, meu irmão. O nome disso é Jesus. Essa é a recompensa. Então, se a gente perder isso de vista, tchau. Né? Já recebeu a sua recompensa. Então,
Dons crucificados geram caráter, ministério. Dons que não são crucificados geram atividade e, às vezes, agitação. Pode até abençoar alguém, mas não geram perseverança, constância. Isso é ministério. Não geram caráter. E isso é o que vai contar no dia em que a gente se apresentar diante do Senhor. Então, vamos lá, né? Vamos parar por aqui, ficou pesado esse negócio, né? Então, vamos parar por aqui, senão ninguém aguenta, ficou pesadão. Laura, a gente não tocou no assunto que eu queria tanto colocar, mas eu vou colocar um pedido de oração, então, pode ser assim? Pois é. Olha, a gente hoje ia conversar sobre a igreja perseguida, nossos irmãos cristãos que no mundo inteiro pagam um preço altíssimo pela sua fidelidade a Jesus. A gente estava vendo uma notícia aqui, eu acho que no celular, né, de que nesse ano de 2022, só na Nigéria, já foram assassinados 18 sacerdotes católicos. No dia de Pentecostes, num único dia, quase 80 numa igreja, católicos, né, foram mortos dentro da igreja, celebrando o dia de Pentecostes. E isso tem acontecido só na Nigéria de uma maneira assustadora. Ontem eu li de uma menina que disse que a irmã foi sequestrada pelo Boko Haram, né? A mãe não aguentou, 20 dias depois e faleceu, e o pai foi morto na frente dela também pelo mesmo grupo. É Sim. Doloroso demais. São histórias cristãos, que né, são irmãos evangélicos, nossos, são irmãos nossos. Que não podem viver a sua fé. Essa é a família de Deus. A gente começou falando, né, de irmãos, então, nossos irmãos. Se fere a eles, fere a gente. Então, vou deixar pelo menos um pedido de oração. Nessa semana, nesses dias, vamos orar juntos pela igreja perseguida, pelos cristãos que no mundo inteiro, em vários países, pagam um preço muito alto para serem fiéis a Jesus. Uma vez eu ouvi uma pregação, participei de uma missa, e eu ouvi uma pregação de um bispo do Paquistão, onde os cristãos também são, e ele deu testemunho do que eles estavam passando por lá. Foi num encontro da renovação na Itália. E quando terminou a Santa Missa, alguns irmãos dos Estados Unidos, muito tocados por aquele testemunho, passaram pedindo que a gente fizesse uma coleta para dar uma oferta para eles, né? E aquilo chegou naquele bispo e ele pegou o microfone, né? Já era um outro momento, ele disse: olha, irmãos, a gente agradece muito a generosidade de vocês, mas nós estamos bem, nós não temos necessidades financeiras, cada um vive com aquilo que é possível, nós precisamos da oração de vocês. O que eu peço a vocês? Rezem para que nós continuemos sendo fiéis a Jesus, para que nenhum de nós, por causa do peso da perseguição, renegue o nome de Jesus. A oração que nós precisamos de vocês é para que nós suportemos a perseguição sem desistir. E eu fiquei muito impressionado, né? Eu acho que seria o pedido de muitos desses irmãos a nós, né? Rezem para que nós não sejamos infiéis a Jesus. E eu creio que o Senhor permite que a gente veja e saiba dessas situações que acontecem na Ásia, também na América Latina agora, na África. Ele permite que nós ocidentais saibamos disso como um alerta, viu? Porque pode ser que um dia isso chegue muito mais perto da gente. E a gente tem que ter o coração pronto para ser fiel. Então, oremos... Mesmo na perseguição. Né? Exato. Oremos por esses irmãos para que eles recebam a fortaleza do Espírito Santo e preparemos o coração da gente, porque se um dia o Senhor nos pedir fidelidade, a gente seja capaz de dizer sim para Ele, né? Então, Amém. Fica como nosso pedido de oração. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo, Laura. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.